Está lendo alguns versículos para a nossa meditação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso de número 12, e depois alguns versículos, enquanto os nossos amados irmãos estão procurando, quero com muito prazer e satisfação cumprimentar você, irmão internauta, que tem sido sempre acompanhante deste trabalho, seja através do Facebook, seja através do YouTube, seja através da rede de TV Semear. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa e toda a sua família. No caso, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 12, como eu disse, como este mês foi nos dado um tema para estar pregando, então todo este mês, todos os cultos de ensino da palavra, os nossos ombreiros, os nossos irmãos que estarão trazendo a palavra, vai ser baseada em o poder da unidade e comunhão. Como o nosso presbítero Jabson Ferreira, na última terça-feira, pregou, assim eu também irei pregar, e consecutivamente os nossos irmãos que vão pregar na terça-feira no mesmo tema, mas não a mesma mensagem, apenas o tema é o mesmo, porque a palavra de Deus ela sempre renova cada vez mais, é uma fonte inesgotável. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 12, e o verso também é 12. Na minha versão se encontra assim: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Verso 13 e 14. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós fomos dados beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Agora versos de número 19 e 20. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. Agora o versículo de número 26, para encerrarmos a nossa leitura. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Somente até aqui. Como havia falado, vamos estar falando do poder da unidade e da comunhão. Ora, através dessa palavra, a qual nós acabamos de ler, o apóstolo São Paulo ele vai falar do corpo, representando a igreja. E uma coisa que, antes de eu conhecer essa palavra, me fazia muita confusão. E eu creio, talvez, quem sabe, esteja até alguém aqui dentro, e principalmente muitas pessoas lá fora, que tem essa mesma dúvida, a qual eu tinha. De quê? Qual dúvida é essa? Muitas das vezes eu tinha, antes de conhecer a palavra de Deus, e ficava perguntando para mim, por quê que existe um monte de igrejas? Por que existe várias igrejas? Quando a gente não conhece a palavra de Deus, é assim que é o pensamento da pessoa. Por quê? Porque você acha, ou melhor, você faz uma confusão, como eu já fiz confusão, de quê? De achar que tem várias igrejas, mas não.
A Bíblia ela é muito clara em dizer que igreja é apenas uma só. Aí você vai me falar, não, hein? Mas existe Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Maranata? Não, você está fazendo confusão. O que existe é denominações, mas igreja é apenas uma. Isso me fazia confusão, até conhecer a palavra de Deus. Por isso que muitas das vezes as pessoas pensam assim, é um monte de igreja. Não, igreja é apenas uma, o corpo de Cristo. Existe denominações, mas igreja é apenas uma. Por isso que o texto a qual o apóstolo Paulo ele vai nos referir justamente de um corpo. E ele vai citar justamente o quê? Os membros. O corpo, ele é apenas um. Mas em um corpo, temos vários membros. Temos os braços, as pernas, temos a cabeça, temos vários membros. Só que num corpo, e muitas das vezes nós não reparamos, mas tem algo ainda importante, ou quem sabe até mais importante, que não está diante dos nossos olhos, que pertence também ao corpo, que são os órgãos. E muitas das vezes os órgãos, ele fica por dentro do corpo. E muitas das vezes não damos muita importância. E assim é o corpo de Cristo. Muitas das vezes as pessoas pensam que os mais importantes são aqueles que estão em cima do altar pregando a palavra, são aqueles que estão ministrando, são aqueles que estão louvando e adorando. Mas sabemos que o corpo de Cristo, ele não é apenas só isso. Tem muitos que se encontram por agora atrás das câmaras trabalhando. Tem muitos que vieram cedo limpar a igreja. Tem muitos que ficam nas portas recebendo o povo, recepcionando o povo. Então tudo isso pertence ao corpo. E por você falar no corpo, o corpo e referente aos membros, principalmente os órgãos, os membros não, melhor perdão, os órgãos. E se você reparar, cada um aqui que se encontra agora, se encontra com seu corpo físico parado. Mas os seus órgãos estão trabalhando. Os seus órgãos estão em movimento. Nesse exato momento que o seu corpo físico está parado, o seu coração está trabalhando. O seu pulmão está trabalhando. Quem sabe você acabou de comer, jantar. O seu aparelho digestivo está trabalhando. Então o corpo ele nunca pode ficar parado. Porque o corpo parado, juntamente com os membros, é um corpo morto. Se o seu corpo, juntamente com seus membros, parar, certamente você morrerá. E o apóstolo São Paulo, ele vai referir, no verso de número 13, a parte C do versículo, que nós, ao chegarmos, ao conhecermos o Evangelho, nós somos como bebês. E todo bebê, você não pode dar para o bebê, como nós temos a nossa filha ali, a Sarabela, nós não podemos dar para ela uma comida sólida, um alimento sólido. Por quê? Porque o seu próprio organismo não vai aceitar, porque não está ainda preparado para receber esse alimento sólido. O organismo dela não está preparado. Isso é tudo um processo. Por quê? Se ela receber um alimento sólido, com certeza vai criar grandes complicações no seu aparelho digestivo. Quem sabe pode vir até óbito. Com certeza. Então começa com o quê? Com leite. E tem um tempo. Só que o corpo humano, quero que vocês prestem bastante atenção. Só que o corpo humano, ele não pode passar a vida toda com leite. O corpo humano, você começa sim com leite,
Mas não pode viver a vida toda, porque o seu próprio organismo, ele necessita de comida mais sólida. Ele necessita de algo mais forte. Por isso a importância da alimentação à medida que vai crescendo, à medida que vai desenvolvendo. Por isso a importância da alimentação. Por isso que a igreja de Coríntios estava tendo grandes dificuldades. Por quê? Porque à medida que eles iam crescendo, estão ficando como bebê. Porque à medida que você vai crescer na sua fé tem que passar. Vai passando por etapas. Você já não pode querer comer logo comida sólida. Porque senão você pode ter um grande problema intestinal. Mas a partir do momento que você vai desenvolvendo, a necessidade de comer comida mais sólida, mais forte, que faz desenvolver o teu corpo. O salmista, em Salmo de número 133, ele vai dizer: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu estava vendo e trazendo essa passagem, a qual o salmista vai falar no Salmo de número 133, e trazendo para os nossos dias atuais, para a união, já que o tema é unidade, comunhão e união, ao mesmo sentido, a importância da união. Repara em um corpo, nós estamos tratando de corpo. A importância da união. E eu vendo isso, meditando, olhando essa passagem, me chamando muita atenção, porque se tivesse, a palavra de Deus ela é tão extraordinária, irmãos, porque eu vendo aqui, se tivesse escrito assim, que os irmãos vivam, que os irmãos, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos estejam em união, eu vendo isso, e olhei, se tivesse escrito assim, estejam em união, quer dizer o quê? Que se hoje você está, amanhã você não pode estar, ou não venha estar. Agora não, a palavra ela é muito clara. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que isso quer dizer? Viver enquanto nós temos fôlego de vida, enquanto nós estamos respirando, temos que viver em comunhão, em união. E eu trazendo essa palavra e vindo para os nossos dias atuais e trazendo para dentro da família, porque nós sabemos que o corpo, a igreja, ela é uma família, mas vamos trazer para dentro das nossas próprias famílias. Quantas são as famílias? Eu vou falar de famílias cristãs. Não estou falando de todo mundo, estou falando apenas famílias cristãs. Quantas são as famílias cristãs que não estão vivendo em união dentro das suas próprias casas? Quantas são as famílias que não estão tendo comunhão? É o pai com o filho, é a esposa com o esposo. Se não estamos tendo comunhão dentro da nossa própria casa, se não estão tendo, vamos mais forte, se não estão tendo comunhão dentro do nosso trabalho. Ah, mas tem aquele lá, aquele chefe meu, aquele não dá para descer não. Você não está tendo comunhão dentro do seu trabalho. Ah não, lá na minha escola. Não, tem aquele, tem todos ali eu tenho, mas tem um que ele pega no meu pé. Aquele
quero descartar aquele, quero ter comunhão nenhuma com ele. Se não temos comunhão dentro do local ou dentro do lugar que estamos, como nós teremos comunhão no corpo de Cristo? Olha, nós já vamos trazer a mensagem para os nossos dias atuais. Nós já estamos em estado de emergência. Nós já nos encontramos em estado de emergência. Vai vir a segunda estado de emergência. E vamos viver agora, vamos voltar a viver em confinamento. Vamos ter que estar dentro da casa. A família vai ter que estar dentro da casa. Vai ter que haver união. E eu não vou muito longe não. Semana passada, não sei se aqui, eu acredito que muitos aqui que assistem telejornal viram. Um jovem de 23 anos que matou a sua própria mãe a facada. Aparentemente isso podia até passar, mas você fala assim, isso é normal. Principalmente nossos amados irmãos que no Brasil nos acompanham. Isso todo dia isso acontece. Mas eu estou falando da nação portuguesa. Se não me falha a memória, o ano passado, Portugal foi considerado o terceiro país mais seguro do mundo. Então isso não é coisa normal. Dentro de Portugal, isso acontecer. E o que mais me chamou a atenção não foi apenas só isto. O que mais me chamou a atenção, que esse jovem, de apenas 23 anos, prestem atenção, esse jovem de apenas 23 anos, ele era filho de um pastor. Não é da nossa denominação, mas pertence ao corpo. Esse jovem que matou a sua própria mãe era filho de pastor. E o que mais me chamou a atenção ao assistir aquela reportagem, qual foi o motivo? O motivo foi tão fútil, tão banal, que a reportagem vai dizer que aquele jovem matou a sua mãe a facada porque ela pediu para ele trabalhar. Ele tinha 23 anos, passava o dia inteiro no computador e no telemóvel, no celular, e não queria trabalhar. Poderia ter sido outras coisas, mas eu só quero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Que são coisas banais, são coisas insignificantes que criam a desunião no corpo. São coisas tão insignificantes que o inimigo de nossas almas está lançando. Por isso, igreja, vamos entrar em já estamos, melhor dizendo, em estado de emergência. E vamos para a segunda fase do confinamento. Famílias, corpo, temos que viver, né? Temos que viver em união, em comunhão. Se dentro das igrejas, se dentro do corpo não há união, fica difícil. Estão entendendo, igreja? E o que mais me chama a atenção, nesse mesmo capítulo, o capítulo de número 133 de Salmos, ele só tem apenas 3 versículos. E no versículo de número 3, na parte B do versículo 3, vai concluir. Porque ali é onde? Na união. Está na palavra, está aí na sua Bíblia.
Basta você abrir e ler. Porque ali é onde? Na união. O Senhor ordenará bênção. Mas a bênção ela só vem através da união. A bênção só vai vir através da comunhão. E o que me chama mais atenção nesse versículo, que é a minha versão, e eu creio que na maioria, eu tive lendo algumas outras versões, que na maioria está, é que Deus ele dá uma ordem. Deus ele não pede, não, ele dá uma ordem. Se há união ali, a minha bênção está ali. Se há união na igreja, a minha bênção está na igreja. Se há união na minha família, a bênção do Senhor está na minha casa. Se há união no meu trabalho, a bênção do Senhor está lá. Entender o poder da união? Estamos entendendo o poder que tem a união? Deus ele derrama bênção. E ele vai continuar. O próprio versículo 3 de Salmos 33 vai continuar dizendo: e a vida para sempre. Não é vida para até amanhã, é para sempre. Além de ter bênção para sempre, vida para sempre. A palavra de Deus é extraordinária, irmãos. Ela é linda e maravilhosa. E aí no verso de número 26, a qual nós lemos, ele vai dizer: de maneira que se o membro padece, todo membro padece com ele. E eu vendo isso, me fez lembrar a passagem que se encontra lá em Josué, no capítulo de número 5, precisamente, onde Deus dá uma ordem para Josué para conquistar a cidade de Jericó, a cidade de Jericó. Todos conhecemos essa passagem. Eu não vou estar detendo precisamente ali. Então Deus dá uma ordem para Josué, dá uma estratégia para Josué. Josué vá, rodeia a cidade um dia e volta para o arraial. Segundo dia volta para o arraial, fazendo isso durante 7 dias. Durante os 7º dia, dão 7 voltas na cidade e sopram a trombeta, gritam que eu darei. Só que Deus ele fez uma condição a Josué. E qual era a condição que Deus deu para Josué? Josué, eu entregarei a cidade de Jericó nas tuas mãos, na mão do povo. Só que tem uma condição, Josué. Qual é, Senhor? Tudo que está dentro da cidade de valor pertence a mim, Josué. Tudo que ali tiver, ouro, prata, tecidos, tudo, animais, tudo é meu. Amém, Senhor. E fora o povo, lutaram, ganharam, só que teve um que não cumpriu aquilo que Deus tinha ordenado. Quem era esse? Acã. Acã, ao ver aquilo, sentiu desejo e cobiçou aquilo que era de Deus. E a palavra de Deus vai continuar dizendo que Josué prepara os espias, e qual a cidade próxima agora? É a cidade de Ai.
E os espias vão investigar a cidade de Ai e fala para Josué: Josué, não precisa de mandar muitos homens, muitos soldados não. Basta apenas enviar de 2 a 3 mil soldados, que é suficiente para ganhar a cidade de Ai. E Josué então envia 3 mil soldados para lá. Então vá. Só que, chegando lá, os soldados de Ai vencem os soldados de Israel. E não só vence, mata 36 soldados do povo de Israel. O povo de Israel sai correndo, sai fugido da cidade de Ai. Quando chega a notícia até Josué, Josué chora, se prostra, rasga sua veste e passa o dia todo chorando, juntamente com os anciões, em sinal de arrependimento. E o que eu acho mais interessante, que a própria palavra, em capítulo de número 7 de Josué, vai dizer que Deus viu aquilo tudo, só que na tarde, Deus deixou Josué chorar, a tarde toda. E quando foi à tarde, Deus chega para Josué: Josué, o que está fazendo aí, prostrado? Levanta-se. Ah, Senhor, o Senhor nos entregou na mão dos nossos inimigos, nos fez passar do Jordão. Josué, o povo pecou contra mim. Repara, Deus sabia que tinha pecado. Deus podia falar: Acã pegou contra mim. Não. O povo, o corpo. Não foi só um, não. Foi o corpo. E por causa de um, o corpo sofreu. Houve 36 mortes dos soldados. Então, Deus fala para Josué fazer com que purificasse o povo, mandasse o povo jejuar, orar, que no dia seguinte reunisse todas as tribos. Josué reúne todas as tribos e chegam chamando tribo por tribo, e a tribo que é chamada tribo de Judá, e família por família, e chega na família de Acã, e o culpado achou o culpado. Ele pegou, o que eu mais acho interessante, que ele pegou aquilo que era de Deus e enterrou. A Bíblia está lá, escrita, que ele enterrou dentro da sua tenda. Pega aquilo que é de Deus e enterra dentro da sua própria tenda. Manda lá os soldados vão lá, buscam e realmente acharam aquilo enterrado dentro da sua tenda. Chega até Josué: por que fizeste isso? Ah, Acã, realmente pequei contra o Senhor. Ele tinha se arrependido, pelo menos o texto diz que ele tinha se arrependido. Pequei contra o Senhor. Só que na lei de Moisés, as coisas não eram assim não. Ainda mais no pecado gravíssimo desse. Não foi nem contra o seu próprio irmão, foi contra o próprio Deus. E na lei de Moisés, um pecado tão grave desse era morte. E foi morte. Só que não foi só Acã que morreu. A Bíblia vai dizer que foi Acã e toda a sua família. Não apenas Acã morreu, Acã e toda a sua família morreram apedrejados pelo povo de Israel. Por quê? Porque foi tirar logo o mal, arrancar logo o mal. Só que no sábado foi pregada aqui uma palavra pelo nosso pastor presidente. Só que nós já estamos em outra época. Qual é a época? De Jesus. Onde pregou aqui sobre o joio e o trigo. Daí, dá para você entender um pouquinho o que foi aqui ministrado no sábado? Que se você arrancasse logo, quando nascesse, o joio e o trigo crescendo, como foi ministrado aqui no sábado, você poderia estar arrancando também, em vez de arrancar só apenas o joio, você poderia também estar arrancando o trigo.
Trazeram para cá, lá para Moisés, para a época de Josué, Acã, embora ele diz, a Bíblia mesmo confirma que ele tinha se arrependido, quem sabe vai ser só no julgamento final, mas quem sabe a família não havia necessidade de ter morrido. Porque quer dizer que uma pessoa é má, não quer dizer que também os familiares são maus. Não quer dizer, então, que os 36 soldados israelitas também não poderiam. Talvez, se não tivesse cometido pecado, não havia necessidade dele ter morrido. Então, quando Jesus fala na sua palavra, através de parábola, que não deve arrancar, deixa crescer. Porque depois, sim, na ceifa, é que se separa. Por isso não há necessidade de nós, dentro da igreja, queremos separar. Não há necessidade de nós, dentro da igreja, queremos fazer o papel de juiz, de julgar. Não há necessidade do corpo querer fazer o papel da cabeça. Certo? Então, morreu Acã e morreu toda a sua família, por causa do pecado. E por causa deste pecado, o povo todo pagou. Por causa de um, pagou o corpo todo. Por causa de um, o corpo todo pagou a consequência de um pecado de um. Só que o próprio versículo de número 26, ele vai continuar. E se um membro é honrado, todos os outros membros se regozijam com ele. Eu aprendi algo muito importante com o nosso pastor presidente, já tem muitos anos, e ele se encontra aqui, eu vou até pedir oportunidade para que ele não fique chateado comigo, que eu vou contar algo. Quando eu trabalhava sempre de diácono, já tem muitos anos que eu sempre, graças para a honra e glória de Deus, trabalhei na obra de Deus, de diácono, de cooperadores. E eu lembro justamente aqui, nesse altar aqui. E muitas das vezes os irmãos verem, quando o pastor, repara, é raro, praticamente impossível do pastor passar e ele não cumprimentar, falar alguma coisa para o diácono ou para o cooperador. Aqui. E eu lembro quando eu sempre servia ali no pé do altar, e o pastor sempre falava uma coisa que me fez mudar a minha maneira de pensar ou de ver. Ele sempre chegava ali para mim, a maioria das vezes, outras vezes falava outras coisas, mas a maioria das vezes ele chegava para mim e falava assim: meu filho, intercede por mim. Aqui, ele está ali, ele é testemunha. E eu creio que não só eu, como todos os obreiros que ali ficam, já ouviu isso do pastor presidente: intercede por mim. E subia. Aí eu fico pensando, e depois disso eu aprendi, eu vou falar por quê. E eu fico pensando, se o nosso pastor presidente, o anjo da igreja, ele pede para interceder por ele, imagine eu, que vou subir em cima do altar do Senhor para pregar a palavra de Deus. Por isso, não é de agora, hoje estamos no culto de ensino, com muita humildade, vou estar passando um ensinamento para a igreja, que eu aprendi já tem anos, e que eu faço isso. Todo alguém que vai subir, principalmente quando vai ministrar, interceda por ele. Na terça-feira aqui passada, o nosso presbítero Jabson pregou. Eu estava ali, eu intercedi por ele. Na quinta-feira passada, o nosso presbítero Ícaro Souza pregou. Eu intercedi por ele. No sábado, o nosso pastor presidente pregou. Eu sentadinho aí, eu intercedi por ele.
No domingo de manhã, a nossa pregadora, Samara Santos, ministrou aqui. Eu intercedi por ela. No domingo à noite, o nosso pastor presidente pregou aqui de novo. Eu intercedi por ele. Hoje eu estou aqui. Eu não sei se alguém intercedeu por mim. Por isso, o que eu estou querendo dizer com isso? O corpo ele tem que viver em quê? União, em comunhão. Por isso algo muito importante, igreja. Você que está sentado aí. Alguém subir aqui, principalmente quando vai ministrar a palavra, interceda por ele. Não fique pensando, já é aquele irmão de novo. Não, interceda por ele. Está ali, nosso irmão Maringá. Primeira vez ele ministrou, eu intercedi por ele, eu estava lá. Por isso, qualquer um, seja quem for, mas eu não gosto daquele irmão fala calmo demais, interceda por ele. Eu não gosto daquele que ele grita demais, interceda por ele. O corpo ele tem que viver em comunhão. O corpo não pode viver separado, agarrado. Não, eu só vou interceder por aquele que eu gosto. Não, interceda, viva em comunhão. Intercede pelo seu irmão. E continuando, algo que aconteceu aqui. Eu nunca fiz isso, eu vou fazer isso aqui hoje. Eu vou ficar aqui na frente. Esse altar aqui, para os irmãos, muitos irmãos, temos irmãos novos aqui. Este altar, quando foi feito, foi uma correria impressionante. Foi 45 dias. Os mais antigos sabem e se lembram disso. 45 dias. No dia da inauguração, faltando alguns minutos, não vou falar nem hora não, faltando alguns minutos, tinha cerâmica sendo colocada em cima deste altar. Então este altar aqui, que vocês estão vendo, que vocês verem sempre, este altar aqui, naquela altura não teve como. Mas os irmãos, todos os ombreiros aqui sabem do que eu vou falar, somente os mais antigos. Este altar aqui, que estou, nós tivemos 7 dias de consagração por este altar. Ninguém subiu neste altar durante 7 dias. Vimos para a igreja 5 horas da manhã. E saímos daqui 7 horas da manhã. Pastora Nova lembra, o pastor Robson nem se fala. E eu na altura, como algumas pessoas sabem aqui, eu trabalhava por turno. E coincidiu justamente da semana que eu estava de 4 à meia-noite. Então, naquela semana na qual coincidiu, deu também poder. Muitos irmãos, obreiros que aqui estavam, não fizeram das 5 da manhã ao meio-dia, porque tinha que ir para o seu respectivo trabalho, compreensível. Mas nós ficamos aqui jejuando e orando por esse altar, consagrando este altar. E o que aconteceu aqui no domingo? O que aconteceu aqui no domingo, no último domingo, foi coisa que eu nunca vi na minha vida. E eu creio, eu não vou falar os irmãos da igreja DEF, que eu estou falando de corpo, eu não creio que a igreja também nunca viu o que aconteceu aqui domingo. Nós conhecemos o nosso pastor presidente, principalmente os ombreiros. O nosso pastor presidente é uma pessoa muito conservadora. Nosso pastor presidente, nem à toa com o Ministério ADEF, ele está cada dia mais crescendo. Ele é muito conservador. E por ser conservador, tem as suas doutrinas, tem as suas normas. E tem que ter. Porque senão, o corpo vira bagunça. Eu estou falando do corpo de uma forma em geral. Eu quero que vocês compreendam. Eu estou falando da igreja. Igreja.
Não estou falando de denominação, estou falando de igreja, o corpo em geral. E algo que aconteceu aqui neste domingo, quem estava aqui presente viu, quando o pastor passou por cima da doutrina, passou por cima da norma, passou por cima do protocolo, quebrando o protocolo, e chamou jovens que outra hora estavam aqui em cima deste altar, para subir aqui. E cada um que aqui estava presente, e te teve aqui também domingo, nenhum que aqui subir outra hora, tiveram a coragem de subir em cima deste altar. Por quê? Pelo temor que é esse altar. Mas o pastor, eu estava ali assim, ó. Chega até a arrepiar. O pastor, ele fez isso, ele desceu. Ele pegou no braço de uma das jovens. Quebrou o protocolo. Colocou em cima do altar. Jovens em prantos. Jovens em choros. Jovens que verdadeiramente estavam arrependidos, porque outra hora estavam aqui ministrando, pregando, e se encontraram afastados. Porque para você subir aqui, você tem que ter uma comunhão. Se você não tiver em comunhão, você não pode estar aqui em cima. Por que o pastor quebrou o protocolo? Aqui entra a mensagem. Por quê? Porque apesar do nosso pastor, é o nosso anjo, é o nosso líder espiritual, o nosso pastor, ele pertence ao corpo. Só que o corpo, ele tem algo ainda mais importante. A cabeça. E a cabeça é que tomou a direção daquele trabalho naquela hora. Quem é a cabeça? Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. O corpo, ele é obediente ao comando da cabeça. Se você vai para lá, porque a ordem é dada da cabeça. Se você segue para lá, porque a ordem é vindo da cabeça. Se você pula, porque a ordem vem da cabeça. Se você para, a ordem vem da cabeça. Então foi quebrado o protocolo, porque a cabeça tomou a direção. A cabeça tomou a direção do trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? O corpo tem que ser obediente à cabeça. O corpo vai até onde ele pode ir. Porque em determinada altura, quem comanda é a cabeça. Quem dá as diretrizes é a cabeça. Quem toma as rédeas é a cabeça. Nós somos parte, nós fazemos parte do corpo. Nós somos membros. Não existe ninguém melhor e nem pior do que ninguém. Não existe eu que faço, aquele não faz, não. Somos todos iguais. Por quê? Porque pertencemos ao corpo. Mas temos que ver que quem manda é a cabeça. Quem manda é Cristo. Quem manda é Jesus. Jesus é que manda no corpo. O corpo tem que ser obediente à cabeça, que é Cristo. Igreja do Senhor, corpo de Cristo. Você que se encontra afastado,
Ah, eu não vou estar debaixo de uma doutrina. Eu não vou estar debaixo porque eu quero estar minha vida. Presta atenção. O que foi quebrado aqui, o protocolo, foi para ligar os membros desligados do corpo. No corpo. Foram 14 almas. 12 almas foram ligadas ao corpo. Foram ligados. Por isso que tem vezes que às vezes o protocolo, infelizmente, tem que ser quebrado. Para quê? Para que se ligue ao corpo. Eu não estou falando que não deve viver com regras. Não, pelo contrário, tem que existir regras e normas. Mas tem hora que às vezes tem que ser quebrado. Para quê? Para ligar ao corpo. Não pode ficar desligado do corpo. Vivemos em tempos difíceis, irmãos. Vivemos em dificuldades. E não existe ninguém, e não vai existir ninguém que não vai passar por elas. Mas uma coisa é certa: liga-se ao corpo. Não se desliga-se. Une-se. Não se separa. Porque aquele que separa, ele fica vulnerável. Aquele que se desliga, ele fica vulnerável. E aquele que não tem a união, a comunhão, ele está no corpo, mas está igual a cá. Qualquer hora pode ser arrancado. Amém, igreja? Já estou vendo que o meu horário já deu. É sim, igreja de Deus. Aqui temos normas, né? E as normas não podem ser quebradas. Quero chamar aqui o nosso pastor presidente. Igreja de Cristo. Essa palavra, eu confesso com os irmãos, que até ontem ainda eu não tinha. Clamei Deus, a minha esposa está ali, eu clamei Deus por misericórdia. E Deus, através da sua misericórdia, eu vindo para a igreja, eu falei: Senhor, Senhor, tem de misericórdia, Senhor. E Deus teve de misericórdia. Pastor presidente Robson Ferreira. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que alegria. Irmãos, eu confesso para vocês o seguinte, que não tem coisa melhor no mundo. Há pouco eu falei sobre isso, de que você está sentado, só comendo, alimentando, porque ser pastor é bom, mas ser crente é bem melhor. Aleluias. Glória a Deus. Porque tem muito pastor que não é crente, né? Então, antes de ser pastor, precisa de ser crente primeiro. E graças a Deus que Deus me deu os dois. Eu sou crente e sou pastor. Glória a Deus. Mas primeiro tem que ser crente. Glória a Deus. E estar do outro lado, viu, presbítero Wanderson Martins, recebendo a palavra aqui